Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública, proteção às crianças e adolescentes e outros temas importantes para a nossa cidade de Cuiabá. Para falar sobre tudo isso, a gente vai receber hoje o Tenente Coronel Dias aqui com a gente. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública, vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, membro da Comissão da Causa Animal e tem uma carreira de 23 anos dedicada à Polícia Militar. Tenente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Quando se chama de tenente, fico feliz, porque tenente geralmente é novo. E aí eu sou tenente-coronel, que é a função da Polícia Militar, que faltava uma, mas eu estou muito contente por ter feito essa opção e representar policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais penais, esse conjunto de profissionais que lutam pela segurança do nosso povo. Então vamos começar falando um pouquinho da sua história. O senhor é cuiabano, segue os passos do seu pai na PM, foi eleito agora pelo primeiro mandato como vereador pela Cidadania. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória na segurança pública, como que isso também ajudou a formar o seu olhar para desempenhar esse papel de parlamentar. Todo policial militar ele passa por um treinamento e esse treinamento capacita para tomar decisões, enxergar a situação de violência de uma perspectiva de resolver os problemas. Então, assim, eu chego na Câmara dos Vereadores hoje com a missão de influenciar a Prefeitura de Cuiabá a se posicionar a respeito de segurança pública, porque dá para fazer. Mas primeiro a gente tem que acreditar, entender que existe algo a ser feito pela segurança pública e que é um propósito da Prefeitura atender esse aspecto da segurança. Se você for olhar a Constituição Federal, você traz lá que a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Portanto, o Estado, enquanto ente, nós temos governo federal, governo estadual e governo municipal. A Constituição fala que é do governo do Estado, por isso que tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, só que a Prefeitura pode fazer muito, como faz a Polícia de São Paulo. Nós podemos melhorar o sistema de vídeo monitoramento de praças, de escolas municipais e também nos principais bairros onde tem violência. E é por isso que eu estou ali, junto com os outros vereadores, mas minha veia é sempre apresentar projeto nesse sentido. Você falou dessa questão da segurança no município. Guarda municipal seria essa opção? Porque o Abílio descartou recentemente por uma questão de entendimento do STF, então eu queria entender se o senhor também defende a guarda municipal. Eu defendo a guarda municipal, porque eu acredito que a prefeitura, como tem responsabilidade de fazer a segurança do município, ela pode também ter a guarda municipal e auxiliar a polícia militar, que é do governo do estado. Então, a minha defesa vai ser sempre pela guarda municipal. Ocorre que, neste momento, o prefeito Abílio preferiu contratar policiais militares do estado para atuar pela prefeitura. Isso é chamado de hora delegada. É ruim? Não, desde que se tenha um planejamento muito bem definido desses policiais no município. Agora, o que eu prefiro? Polícia Militar ou a Guarda Municipal? Bom, a Polícia Militar é o braço armado de segurança pública do governo do estado. O município pode ter o braço armado chamado Guarda Municipal. Portanto, eu respeito o momento da prefeitura e a opinião do prefeito Abílio nesse quesito. Ele prefere, neste momento, por questão de custo, porque é muito mais barato ter policiais militares nas ruas do que ter uma guarda civil. Por quê? Imagina, o policial militar já está fardado, já tem sua arma. Agora, a guarda municipal precisaria de uma formação, de uma seleção, de equipamento, de viatura. Então tem que respeitar a opinião do prefeito nesse momento. Mas se eu fosse colocar para você, o que eu acho que a prefeitura tem que ter aqui em Cuiabá é a guarda municipal. Entendi. Tá em conversa para talvez daqui 2 anos, algum planejamento nesse sentido? É por aí. Daqui 2 anos a gente volta a conversar a respeito disso, porque eu preciso primeiro priorizar os principais problemas da prefeitura. Não tem dinheiro em caixa. É conversa fiada, uma falácia de pessoas que falam ou que não conhecem a administração ou então que negligenciam o que aconteceu nos últimos anos em Cuiabá. Foi demonstrado que a dívida está em torno de 2,4 bilhões de reais. Dívidas a curto prazo, dívidas a médio prazo e a longo prazo. No total, 2,4 bilhões. Então, dá para entender nesse momento a opinião do prefeito e colocar policiais militares, porque neste momento é mais barato. Agora, entre os projetos que o senhor apresentou, tem um que chamou a atenção, que visa regulamentar atividades chamadas flanelinhas, né? Ah, sim. Conforme uma norma federal de 1975. Como esse projeto pode funcionar? De que forma dá para ajudar a organizar essa questão das vagas e da segurança nas ruas também? Bom, tem gente
que fica cuidando de carro aí, ele cuida de carro para ter dinheiro, para usar droga, para fazer furto, para ficar nesse ciclo vicioso. Tem pessoas que se fingem de cuidadores que acham que nós somos palhaços. Você vai em shows aí, às vezes cobra 30, 40, 50 reais pra você estacionar o carro no espaço público, não é privado. Então nós temos que combater isso. Ah, coronel, essa aí é uma medida eleitoreira. Veja bem, tem uma lei federal que obriga para exercício da atividade flanelinha, tem que apresentar uma série de documentações. Inclusive, tem que apresentar a certidão de negativa criminal. Quando nós estabelecemos aqui na prefeitura regras, eu aposto com você, muitos, sobrarão poucos flanelinhas com a intenção de entregar o documento e fazer o trabalho sério. Todo mundo que está realizando atividade aqui em Cuiabá está de forma irregular. A lei é de 1975. Tem 50 anos, portanto, que ninguém regulamentou em Cuiabá. E é por isso que você está vendo uma baderna aí. A quantidade de pessoas que estão usando droga, aí vai e cuida do seu carro. Ele realmente cuida? Ele realmente cuida? Acho que não. Depois, essa mesma pessoa que cobra do motorista, vem a prefeitura e estabelece o CS-MOB, estacionamento rotativo. É verdade, o estacionamento rotativo não seria uma opção? No mesmo espaço nós temos então o flanelinha cobrando e o CS-MOB no estacionamento rotativo cobrando. Isso é uma injustiça com o cuiabano. Então, primeiro, eu não sou favorável à flanelinha. Para mim, a atividade de flanelinha não deveria existir, porque a população não se sente mais segura com flanelinha. As pessoas pagam por temor, medo. Medo do quê? Medo de ter seu carro riscado. Agredido, às vezes, seu carro, né? Eles são agressivos também. Medo de ter seu carro arriscado, ter seu veículo furtado, medo de ser agredido. Muitas denúncias de mulheres, que se sentem coagidas, pessoas de idade. Então, é por isso que eu sou da opinião que, para mim, não tinha que ter flanelinha, não. Agora, tem uma lei federal? Tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir essa lei federal? Ah, Dia, você não pode acabar. Não posso acabar? Então vamos cumprir? Porque só de cumprir, nenhum criminoso, nenhuma pessoa que tem uma passagem criminal vai poder fazer flanelinha. Ou seja, nós já vamos limpar tudo que tem de pessoa que promove maldade, malandragem e vamos deixar identificar só as pessoas que podem exercer esse tipo de atividade. Com colete, identificado, sabendo quem realmente é. Não tem o CS-MOB, né? Senão tem que pagar 2 vezes, de qualquer forma. Pra mim, tanto flanelinha quanto CS-MOB não tinha que ter, não. Então, também não. Entendi. Cancela esses dois aí. Cancela aí essa atividade dos flanelinhas e também cancela esse contrato aí do CS-MOB. Tudo bem, nós vamos ter que pagar 38 milhões? Ok, então nós vamos pagar. É o prejuízo de se escolher péssimos políticos, como foi a decisão passada. Aliás, hoje, o que aconteceu hoje? Nós revogamos uma lei que autorizava o antigo prefeito Manuel Pinheiro, na gestão dele, a fazer aquele famigerado empréstimo de 139 milhões. Nós acabamos de cancelar isso aí. Então, hoje, tô orgulhoso. Positivo. Outra polêmica que tá aí recente é com relação à temática da adultização das crianças, né? O senhor chegou a apresentar também uma lei ali. O Ranalli também apresentou. Também. Não sei se vocês já viram as diferenças dos projetos. É possível pensar o projeto para ver qual dos dois tramitaria ali na Câmara. Mas fora isso, assim, o senhor também disse que defende a regulamentação para proteger os menores. Como é que seria essa ideia de regulamentação só para os menores? Diferença seria a regulamentação das redes como um todo, com a proposta que tem nacional. Qual que é a sua proposta, sua visão sobre essa questão? Eu não defendo a regulamentação da internet. Isso aí, eu falei muito bem claro isso ontem. A regulamentação da internet, para cunho ideológico, como estão falando, na verdade é um cavalo de Troia. É uma sacanagem quando você pega toda essa discussão contra a violência e exploração contra os jovens e traz a regulamentação que o partido PT quer fazer. Justamente para que as pessoas não se expressem politicamente na internet, usando isso para fins eleitorais. O PT e a esquerda quer utilizar dessa regulamentação para as pessoas não discutir política na internet. Agora, pegar toda essa discussão aí da violência sexual contra as crianças, exploração sexual das crianças e dos jovens e querer colocar esse cavalo de Troia
para que regulamente e cale um aspecto político, está totalmente errado. Eu sou contra a regulamentação da internet. O que foi conversado foi o seguinte, ó. Dias, você é a favor que a plataforma de imediato, quando vê uma exploração sexual de alguma criança, já baixe o vídeo, cancele o vídeo e faça o encaminhamento para as autoridades? Sim. É isso que eu sou a favor. Agora, isso precisa vir de uma regulamentação? Não, porque as plataformas já fazem isso. Quando você vê que já tem uma exploração sexual, tem algum crime na internet, a própria plataforma, ela... Mas o Ítalo tá desde 2023 sendo denunciado. Por isso que essa lei é importante. Porque até agora, todo mundo, muita gente estava achando isso fofinho, bonitinho. Você mesmo via vídeo e você não fazia denúncia? Ou você denunciou? Eu nem sabia que era Ítalo. Não, tem. É que o problema é que quando passa tão desapercebido nos nossos olhos, que você ignora crianças, jovens de 16 a 17 anos fazendo tipo de dancinha. Faz, é normal. Agora, com essa lei, todo esse movimento que foi criado, eu acho que as pessoas agora estão mais atentas. E qualquer tipo de evidência de exploração sexual de jovens e crianças na internet vai ser denunciado. Eu não sou favorável à regulamentação da internet com o objetivo político que está sendo utilizado. Agora, que as plataformas que identificarem quais são as pessoas que exploram as crianças para que vendam, veja bem, são pessoas são pessoas cretinas que alimentam toda uma rede, uma cadeia de pedófilos e monetizam a partir dessa necessidade de criminosos. Então, eu sou desfavorável à regulamentação, mas favorável à fiscalização das mídias nesses casos. Por exemplo, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, qualquer um do povo pode identificar e fazer denúncia na Polícia Civil. Certo. Com relação ainda a um assunto que está em alta, que é o feminicídio, né? A gente tem aí Mato Grosso liderando os índices de feminicídio, mas eu queria saber, como agente da segurança, como é que o senhor entende que é possível combater esses crimes, proteger as mulheres, mas também como vereador, o que é possível dentro do âmbito municipal ser feito com relação a isso? Eu sou muito objetivo nisso. O que acontece? Nós não temos uma educação de base que ensine os jovens a respeitar as mulheres. Nós precisamos entrar nas escolas. Crianças de 10, 11, 12 anos precisam ter essas informações para que eles se eduquem. E educar é um ato doloroso. Assim, toda vez que quando uma criança, um jovem ou um marmanjo for agredido uma mulher, ele tem que ter já processado na sua cabeça, já tem que ter um intelecto muito bem formado, uma opinião formada a respeito disso para que não cometa isso. Caso contrário, nós vamos só aumentar o aparelho estatal, como é o caso. Nós tivemos a Lei Maria da Penha, temos agora as delegacias contra mulheres, mas a violência aumenta. Então, a repressão não precisa ser feita. A pena para os criminosos até aumentaram até 40 anos por feminicídio. Ocorre que os crimes estão aumentando. Mato Grosso está numa triste página. Mato Grosso está ranqueado entre os estados que mais matam e agridem as mulheres. Como é que se combate isso? Com muita repressão, mas também muita educação. Então, eu defendo o seguinte: tem que criar um programa educacional para que toda criança passe por essa informação. O município iria com a competência. É o município e também o governo do estado. O estado também, porque você tem dois momentos. O município com uma criança nessa fase de formação do caráter dela, de uma forma mais lúdica. Agora, o jovem com 14, 15 anos, já em idade do ensino médio, esse sim também tem que ver um reforço. Então você tem o ProERD, por exemplo. O ProERD, que ensina sobre as drogas, ele vem e discute de forma lúdica com as crianças de 10, 11, 12. Depois ele vem com reforço para criança de 15, 16, 17. Uma linguagem mais... Nós tínhamos que fazer isso também com a violência contra a mulher. Discutir isso na juventude e depois, na adolescência, reforçar essa discussão. Aí nós teríamos algo muito mais completo do que hoje. A repressão em si está demonstrado. Não faz com que o crime diminua.
Entendi. Agora tem uma questão também da discussão entre a vice-prefeita Vânia e o Abílio, que envolveu a PM. O senhor chegou a se manifestar para deixar a PM de fora disso, mas hoje o Abílio falou que vai levar adiante, que ele já foi vítima também de uma outra circunstância em que ele teve que responder um processo de vias de fato e ele não vai deixar isso acontecer novamente. Queria saber como é que tá como é que o senhor enxerga essa questão. Você até falou, não era para meter a PM nisso, é uma coisa que os dois tinham que resolver e também acho que foi sensato, né? Mas esse desgaste fica para o executivo, como é que você avalia essa situação? E a Câmara também envolvida nisso. Primeiro, vou defender até o final. Não é para chamar a polícia para esse tipo de situação. Confusão política, a polícia se resolve politicamente. Agora, você chama a guarnição lá, a guarnição vai fazer o quê? Tem que registrar o que aconteceu. Eu não vi o prefeito exaltado, mas a avaliação do policial, ele avalia toda a circunstância. O policial também tem o direito de colocar no papel o que ele está achando, o que ele achou. Agora, todo mundo tem direito de fazer representação contra o policial, fazer denúncia contra o policial. Agora, eu vou discutir antes disso, antes desse momento sobre a materialização do BO. Não é para chamar a polícia para isso. Nós temos uma situação de violência dentro do Estado e a falta de efetivo nas ruas. Agora, chamar a polícia para resolver problema de gestão ou questões políticas, sou totalmente contra. O prefeito foi eleito junto com a vice-prefeita e eles podem sim resolver isso de forma amistosa e politicamente. O senhor chegou a ser cogitado aí seu nome para a CEMOB. Existe essa possibilidade? Não existe, não. Eu até, também fiquei espantado, né? Quando eu vi lá. Me surpreendeu, na verdade, esse convite para ir para a CEMOB, mas eu acredito que eu fui eleito para exercer o papel de parlamentar, para discutir leis, até para que a polícia consiga desenvolver melhor o trabalho dela aqui em Cuiabá, para os bombeiros também. Então eu faço parte de políticos que defendem a área da segurança pública e a minha ausência na Câmara dos Vereadores, eu acho que a gente teria um prejuízo de parlamentares que defendem essas causas. Agora, falando mais de política, o senhor falou que quer continuar na Câmara, mas alguma pretensão para 2026? 2026 ainda é uma incógnita para mim. Porque você tem a polícia, é uma instituição, o corpo de bombeiros, as polícias, são instituições muito fortes e eles precisam de representantes. Então, eu estou ouvindo muitos amigos, as instituições, para ver se eu tenho viabilidade. Agora, decidir por mim só, por minha convicção, eu não vou fazer isso não. Eu tenho que ouvir se os amigos e os parceiros entenderem que eu tenho que dar esse passo neste momento, eu vou me disponibilizar, vou estar disponível para essa missão. Agora, neste momento, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo na Câmara dos Vereadores, né? Você viu que hoje nós cancelamos e revogamos uma lei, como eu estava falando, que o Emanuel Pinheiro tinha deixado para fazer esse empréstimo de 139 milhões. Tem muitos problemas que nós precisamos ajustar, então eu tenho que pensar em fazer o meu papel enquanto vereador. E bem, agora, se a minha atuação for boa, a gente pode sim pensar isso em 2026. Mas se fosse hoje, a minha resposta seria não. Hoje é não. Não. Então o senhor descartaria essa possibilidade hoje? Hoje, não. Agora eu tenho que trabalhar até o final do ano e lá eu vou decidir. Agora, falando mais especificamente sobre o Cidadania, é um partido que rejeitou aí continuar essa federação com o PSDB, né? E tá caminhando para uma fusão com o PSB, tá numa negociação, mas caminhando para um lado mais de esquerda, contra a anistia, posicionando até, inclusive, punir quem votar pela anistia. Como é que o senhor se encaixa aí dentro desse partido com essa virada do Cidadania para isso? Que na verdade não é bem uma virada, né? Porque ele vem do PPS, que já era de esquerda e tal. Mas como é que o senhor fica nessa situação dentro do partido? As discussões aqui dentro do Estado são muito claras. O presidente do partido, o Marrafon, que é também nosso candidato a deputado estadual, ele é muito claro nisso, a gente tem autonomia para discutir essas questões. Agora, se o partido, nacionalmente, ele realmente se alinhar à esquerda, a gente vai ter muita dificuldade de exercer o nosso papel aqui, enquanto vereador, com perspectiva de direita, entendendo que nós precisamos colocar o país no devido lugar. E a esquerda hoje está nos levando ao abismo, né, político, diplomático, institucional. Então, assim, essa discussão ela ainda não aconteceu ainda aqui no município. Mas eu acredito que a liderança do presidente Marrafon, ele vai conduzir isso muito bem. Se entender que não há espaço para nós permanecermos no Cidadania, nós faremos uma outra opção. E eles pediriam uma carta de liberação ou guardaria a janela? Eu não sei como que o partido
vai resolver isso. Isso depende muito do partido, né? Se teria esse tipo de carta. Mas não é a minha intenção isso, né? Primeiro eu preciso que o partido defina isso nacionalmente para depois a gente tomar um tipo de conclusão. Como eu disse, o Marrafon, que é o nosso presidente, ele nos dá muita liberdade para atuar quanto vereador, né? Então, eu acho muito que isso vai depender dos passos que forem tomados lá em Brasília, para depois nós definirmos alguma coisa aqui em Mato Grosso. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente faz para todo vereador que vem aqui, hein? O Abílio na Câmara, toda terça e quinta, incomoda ou ajuda? A mim não, assim, para mim até facilita, quando tem algum problema para resolver, eu vou ali, já discuto rápido lá e resolvo. Agora, tem muitos vereadores que não gostam porque se sentem coagidos, né, queriam ter a liberdade de conversar sobre algum assunto, mas para mim, pode ir todo dia, quiser ir de segunda a sexta-feira, pode chegar lá sem problema nenhum. O só não concordaria se um prefeito fosse até a Câmara para fazer coisas erradas, para discutir, para fazer negociações. Não ocorre isso, ao contrário, se tem mais transparência ainda. Essa é a minha opinião sobre isso. Então, portanto, prefeito Abílio, pode continuar indo na prefeitura sem problema nenhum. Agora, com relação à gestão, Abílio, com relação às trocas de secretário, teve a Vânia, teve a de saúde, ele chegou a cogitar trocar também o de educação. Você acha que isso gera um desgaste? Ou é natural também que algumas coisas não vão se encaixando e essa troca aconteça? Eu acho que no início de gestão... E o papel da Câmara nisso, né? Porque a Câmara reclamou da Vânia, reclamou da secretária de saúde também. Sim, assim, o início de gestão, as escolhas como naturais, às vezes você precisa experimentar a pessoa naquela função. Se ela não desempenha um bom papel, é natural que nesses primeiros meses também o prefeito queira substituir. Eu faria a mesma coisa. O papel do vereador é observar, ver se o secretário tem conduta, postura, se ele entende de gestão, se ele atende os vereadores, não é atender nos seus anseios pessoais, é atender nos anseios da população que nos chama a todo momento. Mas você acha que essas críticas dos vereadores com relação aos secretários foi questão pessoal mesmo ou não? Não. De não atendimento, principalmente a Vânia, Não, né? Isso não é questão pessoal, né? Isso é questão institucional, né? Os vereadores estão ali por uma questão institucional. Então, quando o vereador solicita, faz um requerimento para o secretário, é institucional. E constitucional, tem um prazo. Exato, é obrigação do vereador fazer isso. Agora, o que seria pessoal? Se eu pedisse algum tipo de coisa que não está previsto para um vereador. Por um exemplo, olha, faz tal coisa escondida, contrata tal empresa, me dá tal recurso. Não acontece. Tudo que aconteceu foi... os vereadores estão pedindo aos secretários para que eles sejam atendidos institucionalmente. Olha, vamos fazer um pedido para fazer uma limpeza de uma praça. Ué, a população pede para o vereador pede formalmente, por documento, para a secretaria. Quando os secretários criam dificuldades, claro que tem que ouvir. Nós somos o clamor da população. O que a população fala, pensa, nós somos a voz. Então, vai ser assim do início até o final com esses vereadores, pelo que eu estou percebendo, que o pessoal ali não analisa ninguém não, né? E aí, você convida o secretário que está lá. E aí, quando o secretário ele responde de forma desrespeitosa, ele não vai ter respeito dos vereadores. E se o secretário não entendeu que os 27 vereadores ali são os representantes do povo e querem a melhoria de Cuiabá. Por isso que a maioria está apoiando o prefeito Abílio, que entende que ele tem uma boa perspectiva de melhorar a nossa cidade. Você acha que o fato de escolha por perfis técnicos interfere? Porque, querendo ou não, o cargo de secretário, ele é político. Ele tem que fazer política. Aí, você não acha que isso que interfere ou prejudica essa relação Câmara e secretários? Eu acho que a gente entende muito mal essa definição. Quando você escolhe uma pessoa que é técnica e ela se esconde nessa tecnicidade, na verdade é uma má escolha. Você tem que escolher alguém para exercer um papel de secretário, ele tem que ter, no meu entendimento, alguns perfis. O primeiro perfil é o técnico. Por exemplo, eu escolho o secretário de saúde porque ele é médico. Ok, ele é médico. Depois, o que mais se cobra no secretário é que ele entenda de gestão, compra, aquisição, saiba lidar com a equipe, identificar os problemas, as fraquezas, as possíveis soluções. Terceiro, ele tem que ter um minimamente político. Pode ser um secretário que ele não seja técnico? Pode ser. Porque se ele entender de gestão, ele consegue tocar o barco. Ele consegue fazer as reuniões e buscar pessoas que possam supri-lo nas informações técnicas que ele precisa. Agora, o que não pode ter de um secretário é não ter conhecimento de gestão e não ter o entendimento mínimo de política. Como assim? Ele tem que saber receber os pedidos da população, senão ele não serve para secretário. Se ele for só técnico, vai lá na UPA atender de forma técnica.
Se ele for só técnico, vai ser técnico. Agora, cargo de gestão, a pessoa tem que entender o mínimo, tem que ter uma sabedoria política e tem que ter um mínimo de conhecimento de gestão. Um mix de perfil, então, né? Técnico O ideal é que ele tenha esses 3 perfis. Primeiro, ser técnico no específico. Segundo, ter conhecimento de gestão. Terceiro, ter uma boa relação política. Agora, se ele não tiver, se eu fosse escolher 2 desses perfis, seria de gestão e ter habilidade política. O técnico, ele pode suprir com pessoas que ajudem a ampliar a sua visão, né, sobre isso. Agora, olhando para o macro da gestão municipal, qual que é a sua avaliação e que nota você daria? Olha, eu acho que Cuiabá, não estou vendo até o momento indício de corrupção, isso é um fator muito positivo. Eu acho que hoje é o principal fator que o cuiabano avalia, devido às inúmeras operações da gestão passada. Nós temos aqui algumas decisões, definições em relação à saúde. Agora teve uma troca de secretária, foi uma questão positiva. Tem na educação, é um bom secretário. Nós temos a segurança que precisamos avançar ainda mais. Nós tivemos modificações sobre alguns entendimentos sobre a organização da cidade como um todo. Então, eu avalio muito positivamente esses primeiros meses, porque eu vejo uma visão macro a respeito de como a cidade deve ser há alguns anos. Olhando para frente. Então, eu acho que a gestão atual, ela consegue enxergar como que a prefeitura deve estar daqui a alguns anos. A conta no azul, os contratos enxutos, com um fluxograma muito bem definido no processo de tomada de decisões e, especialmente, como que deve melhorar a qualidade de vida do cuiabano. Assim, nós tivemos um problema na saúde, nós tivemos um problema em diversas secretarias, mas eu vejo boas intenções para poder solucionar esses problemas. Então, eu avalio, se fosse dar de nota de 0 a 10 hoje, seria 7,5, 8. Só que eu acho que a gente vai alcançar um número maior que esse. Por quê? Porque é simples. Política pública se faz com dinheiro. E, por enquanto, a prefeitura está quebrada ainda. Tá. E para encerrar, quais são suas principais bandeiras que o senhor quer levar adiante aí até o final do mandato? E que mensagem você deixaria para a população que elegeu? Minha bandeira é segurança pública. Vou ficar muito contente quando o cidadão voltar a sair de casa com segurança. E para isso, eu tenho dito isso de forma muito clara. A prefeitura tem responsabilidade de fazer segurança pública também. Então, como é que a prefeitura pode ajudar o Estado, o governo federal a fazer segurança pública? No que lhe cabe, sistemas de vídeo monitoramento, instalação, compra, aquisição. Nós precisamos melhorar a iluminação, precisamos conceituar melhor as crianças sobre violência, precisamos combater a violência contra a mulher nas escolas. Então, a educação, a segurança, através ou por meio da repressão, por meio da polícia ou da guarda municipal, mas também através da influência na juventude, nas escolas. É o que eu chamo de educação de massa. Existe uma diferença de educação específica e educação de massa. Eu preciso estar em todas as salas de aula discutindo sobre violência contra a mulher. Isso é uma educação de massa. É isso que vai mudar essa realidade da violência contra a mulher. Então, se eu quiser mudar uma sociedade, eu tenho que ir para as escolas, especialmente na infância, na adolescência. Assim a gente consegue enxergar um futuro melhor. Bandeira da segurança pública e também a educação das nossas crianças, para a gente ter uma segurança efetiva no nosso município. Essa é que é a minha bandeira. E aí, o desejo que eu tenho para vocês, primeiro, é que sejam exigentes. Pode cobrar do Dias, do Coronel Dias, cobre do prefeito Abílio, cobre do seu político, cobre de quem você votou. Não seja aquela pessoa intimidada por algum tipo de poder. Fale, converse, tenha sabedoria. Eu acho que dessa forma, em um ambiente de conflito, quando eu digo conflito, não de agressividade, mas de desconforto, é que a gente consegue evoluir. Ponto, né? É importante respeitar isso também. Nós não podemos estar numa zona de conforto. Vocês não podem ver vereadores calados. O vereador tem que apontar algum erro na administração, tem que sugerir, tem que reclamar do secretário, porque se o secretário não está atendendo a população, o vereador, imagina a população mais carente. Então tem que falar. O meu desejo com você é que você não se cale. É isso que eu tinha que falar para vocês, viu? Pode cobrar o Tenente Coronel Dias também. Tá bom, obrigada, vereador. Eu agradeço a participação. Sei que a agenda é lotada, né? Tirou um tempinho para falar com a gente. Então é um prazer conversar sobre esses temas tão relevantes para Cuiabá. E você que nos acompanhou até agora, lembrando que esse episódio vai ficar disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, a partir de domingo. E acompanhe as nossas notícias no leiagora.com.br.